Muito bem, Salmo 73, 21 a 26, nosso tema hoje, ansiedade e conflitos. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Todos nós conhecemos a história do tal cavalo de Troia, uma estratégia usada pelos gregos para invadir a superfortificada cidade troiana. Uma guerra que durou muito tempo, os gregos não conseguiam ultrapassar os muros da cidade, tiveram uma ideia. Construir um cavalo enorme de madeira, onde os gregos também introduziram alguns guerreiros, alguns soldados. Colocaram um cavalo à frente dos portões de Troia, e quando os troianos viram, acharam que era uma espécie de termo de rendição, de desistência, um presente de um exército que estava deixando a guerra, reconhecendo a superioridade do adversário. E aí os troianos puseram o cavalo para dentro dos portões, dos muros, e à noite, quando a cidade já dormia, os soldados saíram do cavalo, renderam as sentinelas e abriram os portões para os exércitos gregos que estavam aguardando. E aí foi a queda de Troia. E o cavalo de Troia, que também deu origem a uma outra expressão, a gente fala presente de grego. Presente de grego é um presente que é mais um problema do que uma solução. É mais um prejuízo do que uma ajuda. Você ganhar um presente de grego é ganhar uma invertida, é ganhar uma bomba, é ganhar alguma coisa que faz mais mal do que bem. A expressão cavalo de Troia também entrou para a história, para o nosso vocabulário, para o nosso imaginário, como alguma coisa que esconde alguma coisa ruim. Isso é um cavalo de Troia, por exemplo, arquivo de computador que carrega vírus. Cavalo de Troia. Você recebe um arquivo de um amigo, aparentemente, de uma empresa, aparentemente, quando você abre, infecta a sua máquina. Cavalo de Troia. Tinha alguma coisa escondida. A ideia que eu quero passar hoje aqui é que nós somos, de certo modo, cavalos de Troia. Porque assim, nós também trazemos conosco, na nossa vida interior, alguma coisa com potencial muito destrutivo. As nossas avós diziam assim, por fora, bela viola, né? E por dentro, pão bolorento. Só o pessoal mais antigo que lembra disso, né? Porque os mais novos estão chocados, né? Por fora, bela viola, ou seja, a fachada pode até enganar, mas o interior é outra coisa. Nós, de certo modo, somos cavalos de Troia, porque nós trazemos conosco, na nossa vida interior, certos conflitos, certas guerras, certos soldados com alto poder destrutivo. E é preciso lidar com essa verdade. A fantasia da vida é nós acharmos que os conflitos estão localizados fora de nós, e apenas fora de nós, quando, na verdade, boa parte deles, e talvez a maior parte deles, está localizada dentro de nós. Quando a gente consegue aceitar essa verdade, já é um primeiro passo na solução.
Quem só consegue perceber os conflitos do lado de fora, nunca vence os conflitos que enfrenta. E quando vence um, logo já está envolvido em outro. Gente que por onde vai, arruma confusão. Gente que por onde vai, arruma briga. Gente que não consegue manter relacionamentos de longo prazo. Gente que não consegue ter relacionamentos saudáveis. Por onde a pessoa passa, o conflito acompanha. Havia um desenho no passado que tinha uma personagem que andava com uma nuvem de tempestade sobre a cabeça. Para onde ia, a nuvem de tempestade ia junto. Tem gente que é assim. Onde vai, a tempestade acompanha. Cavalo de Troia. Onde para, de repente, descem soldados. A menina achou que era o máximo esse cara. Mas não demorou nada, os soldados no meio da noite já desceram do cavalo e já fizeram um arraso. E aí a menina falou, nossa, eu não imaginava que você fosse assim. Não imaginava que você fosse ver problema nisso. Não imaginava que você ia fazer esse escândalo. Não imaginava que você ia me tratar desse jeito. Por quê? Porque isso apareceu de onde não se esperava. O que parecia uma coisa boa, de repente virou uma coisa difícil. Então, tudo isso eu estou querendo trazer para a nossa pauta a partir da ideia de cavalo de Troia. Nós somos cavalos de Troia, somos conflitos ambulantes. E os nossos conflitos internos, maior parte das vezes, estão na base dos nossos conflitos externos. Para a gente entender isso melhor, eu queria gastar um tempinho falando com você sobre o que eu vou chamar aqui de tipos de conflito. Os nossos conflitos internos são de 3 âmbitos, de 3 áreas, de 3 instâncias, basicamente. O primeiro é espiritual. Eu não quero que você feche o filtro à medida em que eu vou falar de um conflito espiritual, porque eu não quero entrar aqui num âmbito religioso, mas falar daquilo que nos transcende. Você entende isso? Todos nós somos seres espirituais, mesmo os que não cremos em nada. Se alguém disser para mim assim, eu sou ateu, eu vou respeitar, mas não vai mudar o fato de que essa pessoa é um ser espiritual. Por quê? Porque a transcendência é uma característica da humanidade. O Eclesiastes fala sobre isso. Deus colocou a eternidade no nosso coração, contudo não nos deu condições de entender isso completamente. Qual que é a ideia? A ideia é mostrar que há uma diferença significativa entre o ser humano e qualquer outro animal. Só o ser humano pensa no eterno. Só o ser humano cogita a ideia de uma vida por vir. Mesmo o ser humano que não acredita em nada é capaz de pensar nisso. Tem que lidar com isso. Assisti recentemente uma entrevista de um filósofo ateu que dizia assim, eu queria muito acreditar na vida após a morte, mas não acredito. Aí eu pensei comigo, não acredita, mas fala sobre ela. Não acredita, mas se ressente de não acreditar. Não acredita, mas pensa em como seria bom se acreditasse. Só o ser humano consegue fazer isso. Um cachorro lá na sua casa não está pensando se ele vai para o céu. Você que pensa quando gosta muito do cachorro, se o cachorro vai para o céu. Já me perguntaram isso na igreja. Pastor, cachorro vai para o céu? Eu falei, depende. Depende do quê? Que time que ele torce? Porque já que é para sair da lógica, vamos sair da lógica totalmente. O cachorro não tem essa aspiração. Nós é que projetamos a nossa aspiração sobre ele. E para responder, cachorros corintianos vão para o céu. Fique tranquilo sobre isso. Só o ser humano consegue, de alguma maneira, introduzir o que é eterno na sua realidade temporal, material. Por isso nós somos seres espirituais, porque nós transcendemos os limites do tempo e do espaço. Nós transcendemos. Nós pensamos naquilo que vai além dessas dimensões com as quais nós estamos habituados, familiarizados. Então, se nós somos seres espirituais, é muito provável e possível que nós tenhamos conflitos espirituais. E é nisso que a Bíblia Sagrada também nos ajuda, a entendermos conflitos espirituais. Quem melhor fala sobre eles na Bíblia é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vivia muitos conflitos espirituais.
Ele mesmo se apresentava para os seus ouvintes, para os seus leitores, como alguém em constante conflito espiritual. Ele escreveu uma carta aos Romanos, que é a carta mais brilhante que ele escreveu pela profundidade. Em determinada altura ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu detesto eu pratico. Isso é uma expressão de conflito. Quando um pai fala assim para a esposa: bem, eu não queria ter falado assim com o nosso filho. Eu não sei o que me deu. Não tem gente que às vezes fala assim: não era eu. Claro que era você, mas você não se reconheceu na cena. Por quê? Porque o seu conflito se evidenciou num nível que assustou até você. Paulo expressou essa dificuldade. Eu tenho uma inclinação para um bem que eu não pratico e tento fugir de um mal que quando eu vejo eu já fiz. Ele estava dizendo: eu tenho um conflito que nasce nessa instância, nessa dimensão espiritual. E do que ele estava falando? De uma luta que acontecia no contexto da mente, uma luta entre o que é próprio do espírito e o que é da carne. O que a religião não entendeu e explicou tudo errado? Que espírito não é uma questão de religiosidade e que carne não é uma questão de materialidade. Espírito é uma questão de consciência daquilo que é divino, que agrada a Deus, que é vontade de Deus, e carne é uma inclinação natural para aquilo que é totalmente contrário. Quando a igreja diz assim: o que é do corpo é mal, ela não está sendo bíblica nem cristã, ela está sendo platônica. Platão que tinha essa ideia. O que é material é ruim e o que é espiritual é bom. Então o que é material a gente vai um dia jogar fora e o que é espiritual vai ficar. Isso é filosofia grega, é platonismo. O apóstolo Paulo não tinha uma visão ruim do corpo, tanto que, só a título de curiosidade, não é o nosso tema, tanto que ele falava em ressurreição do corpo. A pregação dele sobre o futuro envolve a ressurreição do corpo. O corpo não é mal em si, mas a carne, que é diferente do corpo, é um problema. Porque carne é a natureza humana. E nós somos seres carnais. Nós gostamos de carnaval. Queremos a festa da carne. Por quê? Porque a carne é a nossa inclinação para o que é diferente do que Deus quer, para o que é estranho ao que Deus quer, para o que é contrário ao que Deus quer. Então, esse é um conflito que nós vivemos na linha de um conflito espiritual. O conflito entre a nossa vontade e o que nós consideramos ser uma vontade de Deus. Esse conflito é vivido só por quem tem fé? Não, também é vivido por quem não tem fé. Por quê? Porque lá no fundo, mesmo que você não crê em Deus, a pergunta, será que Ele existe, passa de vez em quando. É a brincadeira que a gente faz. Todo ateu é ateu até o avião começar a cair. Não porque ele vai crer, não é isso, mas porque ele vai perguntar. É o tal do vai que. Você já ouviu falar no C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia? Ele escreveu vários livros em relação à fé cristã, e num dos livros ele diz assim: brincar de religião é igual brincar de polícia e ladrão. Estão lá as crianças em casa, luzes apagadas, umas escondidas, as outras procurando, de repente todas ouvem um barulho que nenhuma delas fez. Aí uma olha para a outra e fala assim: vai que tem um ladrão aqui mesmo. Aí o C.S. Lewis diz assim, que os religiosos brincam de buscar a Deus como crianças que brincam de polícia e ladrão. Deus está aqui, Deus está ali, que legal, tal. Mas de repente acontece alguma coisa, vai que Ele está aqui mesmo. Vai que Ele existe mesmo. Vai que a gente vai prestar conta para Ele mesmo. Estava num avião uma vez com um cara, e ele perguntou o que eu fazia, eu respondi, e aí falei que dentro do que eu fazia eu era pastor, e ele me perguntou algumas coisas, de repente ele falou assim: eu sou ateu. Eu falei: que legal. Eu não. Aí ele falou assim: cara, eu já tentei acreditar, mas não consigo, tal. Aí nós fomos conversando, ele muito simpático,
E de repente eu falei para ele assim, né? Falei, a mim não incomoda o que você está falando, porque assim, vamos dizer que você esteja certo. Deus não existe. A Bíblia é só um livro normal, escrito por homens, não é nada sagrado. Vamos imaginar que tudo seja uma farsa. Fui prejudicado de algum modo? Não me sinto. Em hipótese alguma. Vivi uma vida legal pra caramba, cuidei da minha mulher, fui feliz com ela, prezei minha família, trabalhei pelo bem da humanidade, não fiz nada errado, só tentei ajudar as pessoas. Assim, a fé não me fez mal em hipótese alguma. Então, se você tiver certo, assim, eu não tô prejudicado. Agora, se eu tiver certo, ele olhou para mim e falou assim, eu tô ferrado. Só que ele não usou essa palavra exatamente, ele usou uma outra que eu não vou falar aqui. Eu achei muito legal, assim, a sinceridade dele, né? Tinha até um pessoal atrás ouvindo que deu risada a hora que ele falou, porque foi muito engraçado, porque eu falei assim, se eu tiver certo, ele já respondeu, eu tô ferrado. Todo mundo se pergunta isso. Naquele avião ele estava me mostrando isso, que isso também passa na cabeça dele. Porque senão ele teria dito, não existe a menor chance de você estar certo. Mas não, ele já sentiu, não, se você tiver certo, eu estou ferrado. Então foi assim, uma expressão de um conflito espiritual. Ele sabe que há uma tensão dentro dele. E não é uma tensão entre ser ou não ser religioso, é uma tensão entre levar uma vida que Deus possa aprovar no final das contas e levar uma vida que Deus reprovará. Essa é a tensão que a gente vive e que quando a gente põe a cabeça no travesseiro, ela nos assalta. Porque todo mundo que dorme, em algum pontinho lá do seu íntimo, se pergunta se vai acordar no dia seguinte. Porque todos nós sabemos que não vamos ficar aqui para sempre. Então, isso é um conflito. E ele acontece, segundo o apóstolo Paulo, no campo da nossa mente. Segundo conflito, ou segundo tipo de conflito, é o conflito psíquico. O espiritual é o transcendente. O psíquico já é imanente. O espiritual tem a ver com aquilo que vai além das dimensões do tempo, do espaço. O psíquico é aquele que tem a ver com a nossa humanidade, com as nossas emoções, com a nossa história, com o nosso jeito de pensar. E quem que melhor traduziu os conflitos psíquicos? Foi o tal do Sigmund Freud, o chamado pai da psicanálise. Porque ele percebeu que nós temos instâncias psíquicas que são conflitantes, ou que vivem, experimentam, permitem certos conflitos. Então, assim, eu não vou explicar essas instâncias, porque não é o nosso objetivo. Mas só para você entender o tipo de conflito que o Freud preconizava, ele dizia assim, todos nós temos um ego, que é a instância decisória, que é a instância que lida com o que é consciente, que é a instância que lida com as várias outras instâncias, é uma espécie de instância central. E com que instâncias ela lida? A primeira, ele chamou de id. O que ele chamou de id? A instância dos desejos, a instância mais inconsciente, a instância que nos convoca a realizarmos única e exclusivamente aquilo que nos traz satisfação e prazer. Por isso que Freud dizia que o id é regido pelo princípio do prazer. O id é fortíssimo. Porque quem que não gosta de sentir prazer? Todos nós. Entre o prazer e o desprazer, você escolhe o prazer. Mesmo um masoquista escolhe prazer. Ah, mas ele quer apanhar, porque apanhar lhe dá prazer. O cara que está lá com a esposa namorando, de repente fala, me bate. Quando eu falo isso, eu olho para ver quem que é o primeiro que arregala o olho. Tipo, quem contou para ele? Oh, mas você gosta de apanhar? Gosta, essa que é a verdade. Tem gente que gosta de apanhar. Gosta de sofrer. O masoquista, em linhas gerais, gosta de sofrer. E isso lhe dá algum
prazer. Não é que ele está escolhendo o desprazer, ele está escolhendo o prazer, mas é um prazer que ele experimenta a partir de estímulos estranhos. O que vai fazer? Tem gente que tem prazer em coisas que outros não têm. Tem gente que tem prazer em, sei lá, eu sempre gostei de futebol, mas nunca gostei de assistir jogo em estádio. Porque eu não gosto que quando faz gol, um cara que está sem camisa, suado, pulando, me abraça e me beija e rola no chão com tenda. Eu não gosto. Mas tem gente que ama. Tem gente que gosta de umas coisas que eu não gosto. E eu gosto de coisas que tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de funk. Eu não gosto. Agora, eu gosto de algumas músicas que tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de sofrência. Eu não gosto. O que dá prazer varia de pessoa para pessoa, mas que todo mundo busca prazer, isso é uma verdade da vida. Por quê? Porque é uma instância em nós que nos impele o tempo inteiro para experiências de prazer. Outra força com a qual o ego tem que lidar, o chamado superego. Que instância que é essa? A instância da lei, do que é certo, do que nós aprendemos. Seu pai e sua mãe foram responsáveis, ou um avô, uma avó, ou o padre lá do orfanato, ou quem quer que seja, foram responsáveis por internalizar em nós as verdades da vida, o que é certo ou errado. Quando você era pequeno, precisava de alguém falando assim, não pode. Mas você cresceu um pouquinho, não precisava mais ter alguém falando não pode, você sabia que não podia. Isso é uma coisa legal na educação dos filhos. Você educa os filhos para não precisar repetir. Tem uma hora que você fala assim para o seu filho, filho, o que eu te ensinei? Que não pode. O que ele está aprendendo? A internalizar o certo, o errado. Essa é a construção do superego psiquicamente. É o discurso do outro dentro de mim. Quando você diz assim, até hoje eu me lembro do meu pai falando que a gente tem que ser trabalhador. Até hoje eu lembro do meu pai falando que dinheiro ganho desonestamente não tem valor. Até hoje eu lembro do meu pai falando que Deus ajuda quem cedo madruga. Essas coisas que nós ouvimos como discurso, nós internalizamos. E isso nos impele também, porque aí o id diz assim, cara, curte a vida. E o superego diz assim, agora não, você tem que trabalhar. Entendeu? Aquela coisa do diabinho e do anjinho não é espiritual, é psíquico. Espiritualmente não tem um anjinho, um diabinho aqui, os dois. Né? O anjo é o Espírito de Deus e o diabo sou eu. Não é? E o outro diabo lá, o clássico, que está lá desde o começo aí, só me incentiva a ser eu mesmo. Agora, do ponto de vista psíquico, não. Tem duas vozes. Uma dizendo curte e a outra dizendo, peraí, não é assim, você não pode curtir o tempo todo, você tem que cumprir a sua parte, você tem que respeitar os outros, você tem que lembrar que sua mulher está te esperando em casa, você tem que lembrar que você tem filho. E outra força com a qual a gente conflita, a realidade. Porque cedo na vida a gente aprende que a realidade não é do jeito que a gente gostaria, sim ou não? Na sua casa, quando sua criança era pequena, você pôs tela na janela? Você pôs tela na janela não só porque você ficou com medo de um acidente. Você pôs tela na janela porque em algum ponto passou pela sua cabeça que o seu filho era capaz de querer voar. Porque qual criança que em algum momento não acredita que pode voar? Ela assiste um filme de herói, ela acredita que ela pode repetir aquilo. Subir numa parede, pular de um lugar e sair voando. Eu assisti Vingadores e senti que eu podia ser o Thor. Gordo, não tá? O Thor gordo. Quem não assistiu o filme, eu vou contar o final, mas não agora. Um amigo meu falou assim, até que enfim um herói com o meu biotipo. Espetacular. A realidade é conflitante, por quê? Porque ela é de um jeito que eu não quero, eu vivo um conflito psíquico. E qual que é o terceiro tipo? É o que eu vou chamar aqui de cotidiano.
Conflito cotidiano é aquele que ele tem um quê de espiritual? Claro que tem. Ele tem um quê de psíquico? Tem, mas ele se expressa em coisas do cotidiano. E aí eu divido em 3 tipos de conflito. O primeiro tipo é o conflito sim-sim. O que é o conflito sim-sim? É o conflito que consiste em você estar motivado, inclinado para 2 comportamentos, 2 escolhas favoráveis, desejáveis, porém excludentes. Então vou dar um exemplo bobo. O exemplo bobo é, eu tenho R$1 no bolso e posso tomar um sorvete de uma bola no carrinho do tiozinho que está passando. Aí eu pergunto, que sabores o senhor tem? Aí ele fala, tem o chocolate, tem pistache, aí eu já fico em crise, porque eu gosto de chocolate e gosto de pistache. Eu falo, pode misturar? Ele fala, para misturar é R$2. E eu tenho R$1. Então eu não posso misturar. Eu tenho que escolher entre um e outro. Isso é um conflito sim-sim. No fundo eu quero as 2 coisas, mas eu só posso ficar com uma. Os mais bonitos entre nós viveram isso em relação a mulheres. Os mais feios, vai entrar depois no não. Mas depois a gente fala. Os mais bonitos entre nós, tinha lá 2 moças bem legais, as 2 muito cheias de qualidades e atrativos, e as 2 ali querendo namorar, e o cara não pode namorar. Alguns até tentaram por um tempo namorar as 2, mas não deu muito certo, não. Em tese, você só pode ficar com uma. Fazer faculdade, vai prestar vestibular. Eu acho um barato esses alunos que prestam vestibular assim, eu prestei para 3 opções. Quais? Direito, gastronomia e mecatrônica. Uma pessoa que está bem focada, né? Tem uma vocação clara. Aí passou em direito e passou em mecatrônica. Mas não dá para fazer os 2 cursos. Então ela vai ter que escolher um. Embora ela esteja inclinada para duas motivações, ela só pode ficar com uma. Isso é um conflito sim-sim. A gente vive isso todo dia. O cara que chega para você e fala, cara, vamos montar um negócio, eu estou com uma ideia assim, assim, assado, você era o cara certo, mas aí no seu trabalho alguém fala assim, não, fica que eu vou te dar uma promoção. Pô, você quer as 2 coisas, tanto montar um negócio como ser promovido, mas não vai dar para conciliar, porque tem coisa que dá, mas tem coisa que não dá para conciliar. Todo dia nós vivemos conflitos sim-sim. Queremos as 2 coisas, mas só podemos ficar com uma. Conflito não. Conflito não é o conflito que consiste de 2 situações indesejáveis, mas que uma é obrigatória. A minha mãe expressava esse conflito magistralmente, porque ela falava assim, brócoli ou couve? Eu falava, não quero nenhuma. Ela falava, uma você vai ter que comer. Isso é um conflito não. Porque uma vai se impor. Por exemplo, você quer conversar com a sua esposa e resolver esse problema ou quer separar? Não, eu não quero nenhuma coisa nem outra. Eu não quero nem separar, mas também não quero tratar. Com todo respeito, uma você vai ter que ficar. Ou você conversa, ou você vai perder. Não tem como você ficar nessa situação e achar que as 2 coisas vão continuar ali disponíveis. E aí, você vai se aproximar do seu filho e acertar sua relação com ele, ou vai deixar ele se perder da casa, da família, o que está já acontecendo? Não quero uma coisa nem outra, mas uma vai ter que engolir. O seu patrão que fala assim, escuta, mente aí, porque senão eu te mando embora. Fala, mas eu não quero mentir. Mas também não quero ser mandado embora. Aí o chefe diz, bom, uma das 2 coisas vai acontecer. Você decide qual. Ou você mente, ou eu te mando embora. É conflito? Não, a gente vive esse conflito todo dia. Todo dia a gente vive esse conflito. Quando eu fui no médico uma vez e eu estava com uma infecção no pé, ele me receitou benzetacil. Lembra de benzetacil? Esse é terrível. Foi o diabo que inventou aquilo. Falam que é coisa boa ainda. Aí tomar benzetacil, 3 ainda. Ele me receitou 3.
Aí eu fui na farmácia e falei, preciso tomar essa injeção aqui. Aí ele falou, não, é doída, hein? Eu falei, então, estou sabendo. Ele falou, no braço ou na bunda? Conflito, não, entendeu? Assim, eu não quero nem no braço e nem na bunda. Aí o cara olhou para mim, não, mas uma você vai ter que ficar. Aí tomei uma na nádega, porque eu fiz a opção dos covardes, né? Eu fui na nádega. Um dia num lado, no outro dia na outra. A terceira ampola eu joguei fora, claro. Quem que vai tomar uma terceira benzetacil? Impossível. A menor chance de tomar 3. Tem cara que é fogo, viu? E o terceiro tipo, conflito sim-não. O que é o conflito sim-não? É aquele que você está motivado e desmotivado para uma mesma situação. É aquela do quero, mas não quero. Sei lá, conflito típico de mulher, né? Porque homem não tem esse conflito. Eu quero comer essa torta de chocolate, mas não quero engordar. Entendeu? O homem vive outro tipo de conflito. Eu quero fazer isso, mas não quero a consequência que isso traz. Eu quero sair com essa moça do trabalho, mas não quero perder o meu casamento. Eu quero e não quero ao mesmo tempo. Isso é conflito sim, não. Eu digo para você que esse é o que a gente mais vive. O conflito de querer e não querer ao mesmo tempo uma mesma coisa. Se você puser na mesa só esses 3 aqui, é conflito pra caramba. Ou seja, olha quanta coisa acontece dentro da gente. Quais são os sintomas disso? Primeiro, comportamento combativo. Por quê? Porque à medida em que eu tenho tanto conflito dentro de mim, eu fico o tempo todo armado. Postura de guerra. Nervoso. Se esses conflitos estão mal elaborados, estão fora de esquadro, estão ultrapassando... Porque tem guerra que está circunscrita, tem guerra que ultrapassou todos os limites. Quando 2 pessoas vão lutar, tem um ringue, tem regra. A luta fica até bonita. Mas se tira o ringue, tira a regra, vira quebra-pau. Aí entra quem não era para entrar. Esse dia eu estava assistindo uma luta de MMA. Aí assim, os 2 lá, aí se cumprimentaram, aí toca a mão assim e tal, e começou um dar na cara do outro, dar na cara de um e tal. Aí soou o gongo, foi um para cada lado, aí voltou a luta, pá, um na cara do outro, aquela confusão. De repente, acabou a luta, um comemorou de forma meio ostensiva, tipo provocando o outro não gostou, quis continuar brigando. Aí um do corner entrou e já foi tirar satisfação, o outro entrou, virou uma pancadaria. Aí assim, o que era uma luta, virou uma confusão. Eu olhei e falei assim, isso acontece com muitos de nós. O que era uma luta circunscrita, vira uma guerra sem limite. E aí entra todo mundo, entendeu? Então assim, a luta é no trabalho, mas entra todo mundo. Eu chego em casa, já grito com a mulher, já grito com o filho, já chuto o cachorro... mordo o peixinho do aquário, sei lá o que eu faço. Fico louco. Perdi o limite. Comportamento combativo. Vira um fio desencapado. Tudo me ofende. Tudo é ruim. Tudo eu já quero brigar. Se um cara me fechou no trânsito, eu já estou pronto para matar ou morrer. É louco, mas a gente está vivendo dias assim. Que por causa de uma bobagem, um cara está disposto a matar ou morrer. Essa semana nós fomos surpreendidos pelo vigia de banco que atirou no estômago de um senhor de 74 anos. Idade do Zé Carlos. Te poupei, hein, Beraldo? Eu te poupei, hein, cara? Aí você fala, meu Deus, que mundo é esse? Que um senhor perde completamente a estribeira por causa de uma porta giratória. Tudo bem que essas portas giratórias é o diabo que inventou também. Mas assim, o cara perde a estribeira, sai dando soco, um homem de 74 anos. Eu com 45. Num movimento eu já cansei. O homem saiu lá pegando tudo e tal. E aí o vigia não teve dúvida, já sacou a arma e atirou no cara. A sociedade que a gente vive, está todo mundo fio desencapado.
O cara sai para ir num banco e não volta para casa. Foi assaltado? Não. Foi atropelado? Não. Trocou soco com vigia por causa da porta giratória. Aí pensa na esposa de 72, falando para a filha, o que aconteceu com teu pai, filha? Que ele não voltou para casa? Então, mãe, trocou soco com vigia de banco. Como é que explica um negócio desse? Fio desencapado. Outro tipo de sintoma, dúvida e postura indecisa. Quanto mais conflito a gente tem, ultrapassando os limites do aceitável, mais dúvida a gente alimenta, mais indecisão a gente demonstra, as decisões começam a ficar difíceis. É uma marca dessa geração, é uma geração indecisa. Tudo é difícil. Por quê? Porque tudo acontece muito rápido. É assim, ó, tá uma guerra acontecendo dentro de você, uma guerra. Quebra-pau para todo lado. Alguém pergunta para você assim, e aí, qual o sabor de pizza? Qualquer uma! Tem cara que vai em restaurante e fala assim, ó, escuta, o que você tem de bom aí? Fala, não, o cardápio tem bastante. Não quero olhar cardápio, não. Fala, o que o pessoal mais pede? O pessoal mais pede é desconto. Mas não dá para você comer, né? Porque a pessoa não quer decidir. Porque decidir virou um fardo, virou um cansaço, virou um estresse. Outra coisa, autorrecriminação constante. Isso aqui é um pesadelo. Porque a pessoa que está muito conflituosa dentro dela, num mundo combativo e de decisões que o tempo todo nós temos que tomar, assim, quantas vezes a gente erra todo dia? Aí assim, ó, é o cara chegar à noite em casa, botar a cabeça no travesseiro e ele é incapaz de dizer obrigado, Senhor, por esse dia. Passa um filminho na cabeça dele, tudo que ele devia ter feito não fez, tudo que ele não devia ter feito e fez, e ele vai passar 2, 3 horas autorrecriminando. Puxa, por que eu fui fazer isso? Puxa, por que eu fui me meter nisso? Puxa, por que não sei o que? Meu Deus, toca. Aí, se isso aqui não cessa, o cara entra numa depressão. Porque ele começa... Todos nós fazemos isso, em maior ou menor grau. Todos nós, isso é normal. Só que assim, tem uma hora que passa do limite também. Essa coisa de ficar comparando a vida que a gente acha que devia ter vivido com a vida que a gente de fato viveu. Aí a gente fica comparando. Pô, devia ter feito isso, não isso. Pô, devia estar aqui e não aqui. Pô, devia estar com essa pessoa e não com essa. Pô, devia isso, não sei o quê. A distância entre a minha vida ideal e a minha vida real vai aumentando. Esse abismo vai ficando cada vez maior. Tem uma hora que eu estou tão longe do ideal e tão afundado nesse real que eu não gosto, que não tem jeito mais na minha cabeça de eu pular para cá. Eu tenho que morrer aqui. E quanto mais cedo eu morrer aqui, melhor. E aí tem muita gente que está decidindo morrer o quanto antes. Por causa de autorrecriminação constante. E isso também é fruto do conflito. Por quê? Porque como eu não estou parando para pensar, quando eu paro para pensar, eu penso errado. Porque esse negócio de eu devia, não devia, isso não existe. A gente toma decisão com o que a gente tem no momento para decidir. É assim, ó, se eu soubesse tudo que minhas decisões iam trazer, eu não tinha tomado a maioria. Entendeu? Mas por que eu não me ressinto? Porque pelo menos eu tenho consciência e clareza de que eu tomei com as condições que eu tinha no momento para tomar. Autorrecriminação constante, tem muita gente que sofre disso. Passos para vencer os conflitos. Primeiro, discernir oportunidades. Porque assim, não é tudo que tem que virar pesadelo. Não é tudo que tem que virar confusão. Não é tudo que é cavalo de batalha. Pessoal, não é tudo que a gente tem que brigar. É assim, ó, tem conversa que eu quero ter sério com meu filho. Tem conversa que não, mas não precisa. É assim, ó, eu falo muito para pais assim, seu filho está pulando assim, ó. De verdade, tem algum problema? Mas aí o pai fala assim, filho, para de pular desse jeito. Aí tá, e o menino vai lá do lado e fala assim, tá bom.
Porque ele é um menino e todo menino tem algum demônio. Aí você fala, filho, para de chutar a cadeira do homem, filho. Aí o filho vai lá e começa a jogar a coisa na parede. Tipo assim, enquanto ele estava pulando, estava tão bom. Por que você foi brigar com ele por causa de um negócio que não tem problema? Eu estou usando um exemplo bobo, claro. Mas para dizer assim, você já percebeu como a gente faz cavalo de batalha em coisa que não precisa? Porque a gente não está discernindo o que é o quê. Assim, tem coisa que é oportunidade da gente intervir, que é oportunidade da gente dar um passo. Tem coisa que não. Eu perdi de conversar com fulano. Amanhã conversa. Eu perdi de fechar um negócio. Amanhã fecha. Eu perdi de não... A felicidade não é um cavalo selado que passa uma vez só. Há infinitos caminhos de realização e felicidade. Por quê? Porque há infinitas formas de Deus nos abençoar. Amém. Segundo, reduzir expectativa. Como a gente idealiza muito a vida, a nossa expectativa é lá em cima. Tudo tem que dar muito certo, tudo tem que dar muito número, tudo tem que dar muita satisfação. Tem coisa na vida que é corriqueira. Tem dia na vida que não rende nada. Vamos falar a verdade? Tem dia na vida que não rende nada. Isso é normal, pessoal. A maior parte dos dias da nossa vida não rendem nada demais. Você tem alguns dias que você dá umas tacadas super certas. E um monte de outras que você dá umas tacadas super erradas que às vezes perde a tacada certa que deu. E viver é isso, viver é ir equilibrando, reduzir expectativa. Ninguém aqui vai viver uma vida... Os caras que deram a tacada certa estão tudo deprimido. Esses dias um desses comediante, o cara é até engraçadinho. Comediante, confessando depressão na rede social. O cara, os vídeos dele tem 1 milhão, 2 milhões de acessos e o cara tem depressão. Porque assim, deixa eu falar uma coisa para você. Não é sobre onde se chega, é sobre como se vai. A felicidade não é um lugar onde a gente chega, é um jeito que a gente vai. Reduz a expectativa, cara. Você está comparando você com quem? Às vezes você está se comparando com alguém que é menos feliz do que você, só que ele tem mais aparência, entendeu? Outra coisa, ouça conselhos. Porque quando tem muita guerra dentro de mim, eu preciso parar para ouvir. Porque quem tem muita guerra dentro de si fala muito. Fala muito, esbraveja muito, reclama muito, critica muito, mas ouve pouco. E mais importante do que tudo, ore mais. Porque assim, o conflito cotidiano é real? É. É o que eu lido mais? É. Mas você concorda que é o menor? O conflito psíquico é importante? É. Eu lido muito com ele? Sim. Mas você concorda que o maior é o espiritual? Porque enquanto eu não puser a cabeça no travesseiro e tiver paz, nenhum outro conflito eu resolvo. Quando eu oro, eu acerto os ponteiros com o primeiro grande conflito que eu tenho que resolver. Entre mim e o Criador. Porque se eu estou em paz com Ele, e a Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A hora que eu tenho paz com Deus, essa paz vai enchendo as outras áreas da vida. Por isso que Jesus Cristo disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Orar é colocar o conflito na presença daquele que dá paz. Aí eu tenho paz e resolvo melhor os outros conflitos. Aí eu tenho um conflito com a esposa, que quando eu chego lá todo extravagante, todo alterado, todo irritado, eu pioro. Quando eu chego em paz, resolvo. Vou conversar com o filho, todo alterado, todo impondo, todo ameaçando, piora. Chego em paz, resolve. E às vezes a paz de Deus é um negócio tão maluco que eu chego para resolver, resolvido já está. Orar mais para resolver os conflitos mais importantes
com mais sabedoria. Frase que eu achei deliciosa, é uma lenda Cherokee, os índios Cherokees americanos. Um velho índio dava lições de vida aos seus netos e disse-lhes: está se travando uma luta dentro de mim, luta terrível, entre dois lobos. Um é o medo, a cólera, a inveja, a tristeza, o remorso, a arrogância, a autopiedade, a culpa, o ressentimento, a inferioridade e a mentira. O outro é a paz, a esperança, o amor, a alegria, a delicadeza, a benevolência, a amizade, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. E a mesma luta está se travando dentro de vocês e de todas as outras pessoas. As crianças puseram-se a refletir sobre o assunto e uma delas perguntou ao avô: qual dos lobos vencerá? E o ancião respondeu: aquele que for alimentado. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Pai, só Tu sabes os conflitos que carregamos dentro de nós. Esse cavalo de Troia que somos nós, levando conosco guerreiros prontos para nos destruírem. Dá-nos vitória nessa noite sobre eles. Dá-nos a paz que, como a Tua palavra diz, excede todo entendimento. Acalma o nosso coração e dá-nos sabedoria e direção para lidarmos com os conflitos que vivemos. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até terça que vem, se Deus quiser. Valeu. Obrigado, hein? Boa semana. Eu que agradeço.